Senhor presidente, Samuel Malafaia, nobre deputado estadual. Há meia hora atrás, aproximadamente, concluímos a reunião da Comissão de Orçamento, presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, com as presenças da deputada Marta Rocha, deputado Eliomar Coelho, deputado Márcio Pacheco, deputado Bacelar, Rodrigo e deputado Ferreirinha, onde estiveram presentes os representantes da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Governo, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública, no intuito de ser expostos os votos e as recomendações e determinações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado relativo às contas de 2018. E nesse intenso debate, para que na semana vindoura nós possamos, na Comissão de Orçamento, votar o mérito das contas, sob a relatoria do deputado Rodrigo Amorim, verificou-se, na minha ótica, que as contas de 2018 só podem ter um voto pela rejeição, visto que os dispositivos constitucionais de aplicação de 25% na educação, 12% na saúde, evidentemente das receitas, o dispositivo constitucional estadual de se alocar 2% das receitas em ciência e tecnologia, a obrigatoriedade de investimentos no Fundo Estadual de Combate, do Fundo Estadual de Meio Ambiente. Nenhum desses dispositivos legais foram cumpridos, além do governo que saiu ter deixado um déficit orçamentário para 2019, um déficit financeiro, nem orçamentário, de 13 bilhões. E além de um restos a pagar acumulado de 18 bilhões de reais. O quadro é catastrófico. E as contas de 2018 nada mais refletem do que uma sucessão de erros de governança e de comportamento moral dos governos anteriores. As contas de 18 nada mais são que o comprometimento das contas de 14, 15, 16 e 17, que sempre mereceram meu voto na Comissão de Orçamento pela rejeição das mesmas. E até 2017, com beneplácito do plenário, elas vinham sendo aprovadas. Mas 2018 não acredito que seja possível uma medida dessa de salvação, visto que na Comissão de Orçamento eu tenho quase plena convicção que ela será rejeitada. E aqui no plenário também. Isso é um sinal de preocupação muito forte para o próprio governo que está aí, porque nós estamos concluindo o exercício de 19, estamos findando o mês de setembro e restará apenas um trimestre pela frente, os meses de outubro, novembro e dezembro. E a única receita real
que tem subido é a receita dos royalties e participações especiais. E essas receitas estão subindo não por mérito do governo, mas pela conjuntura internacional e do próprio país, visto que essas receitas dependem da produção petrolífera, principalmente originárias do pré-sal do Campo de Lula, mas não só, do preço do barril do petróleo e da variação do dólar. E o barril do petróleo, o dólar e a produção são ascendentes. Agora mesmo, com ato criminoso de terem bombardeado por terrorismo a refinaria da Arábia Saudita, o preço do barril do petróleo já acusou um aumento na ordem de 20 pontos percentuais, já estando atingindo a casa dos $70 o barril, que mais cedo ou mais tarde também vai afetar a nossa economia, representa aumento de receita de royalties PE, mas vai inexoravelmente onerar o preço dos combustíveis, aumentar o custo do transporte e influenciar fortemente também o processo inflacionário. E queria, senhor presidente, terminar com a seguinte questão. Nós estamos sob regime de recuperação fiscal. O terceiro ano do regime se dá em setembro de 2020. Em setembro de 2020, mantido o regime de recuperação fiscal assinado em setembro de 2017, nós já pagaremos 7 bilhões de reais em 2020 em serviço da dívida. Se as contas estão arrebentadas hoje, sem pagar serviço da dívida, imagine Vossa Excelência acrescentando 7 bilhões de reais. Vamos viver novamente, né, aquela alegoria que é a Divina Comédia, obra de Dante Alighieri, e especificamente o Inferno de Dante, de quem olha as gravuras já se assusta a verificar as verdadeiras cenas de terror com fogo ardente e aquele monte de capeta espalhado, fazendo as almas penadas sofrerem. Vossa Excelência seguramente conhece essa obra, mas tenho certeza que ao lê-la, o senhor chegou no céu e foi até o purgatório, e de lá não passou, para não se aterrorizar, ficou no purgatório. Mas estou fazendo essa ilação porque o quadro é terrível. Temos que renegociar a dívida, mas alterando fundamentalmente o pagamento do serviço da dívida. Tem que renegociá-la e renovar. E as manchetes dos jornais, eu leio e não quero acreditar que o governador do estado, Wilson Witzel, no seu anseio de ser candidato à presidência da República, 3 anos antes das eleições, teria aguçado o espírito bélico ao extremo do presidente Jair Bolsonaro, que também já está em campanha presidencial. E com isso haveria ruptura do regime de recuperação fiscal. Eu não consigo acreditar, como diz o nosso povo, na sua linguagem mais simples, não creio que 2 governantes máximos do estado do Rio de Janeiro
e da presidência da República por picuinhas pessoais, por ambições incontroláveis, leve a uma ruptura que pagará a população fluminense, 17 milhões de habitantes. Porque, havendo a ruptura do regime de recuperação fiscal, ato contínuo, terá que haver intervenção federal. E o governo federal chegar aqui, no mínimo, com um saco do tamanho do plenário dessa Assembleia, onde caiba, no mínimo, 30 bilhões de reais para começar a enfrentar o problema. Então, isso é ruim para ambos, para o governador do Estado e para o presidente da República. Porque em todos os jornais e internet que você entra, essa hipótese está levantada, mas não consigo acreditar. Porque se isso vier a ocorrer, senhor presidente, ambos terão cometido crime de responsabilidade. E a consciência de ambos há de pesar e verificar que ninguém é candidato 3 anos antes da eleição. Até porque, se eles insistem em sê-lo, eles que se dizem homens tementes a Deus, eles passaram a ser donos do seu futuro, sem contar com todas as imprevisibilidades possíveis, inclusive de caírem no desgosto popular, inclusive de fazerem gestões muito frágeis e que não alcancem, então, os seus objetivos. Então, eu queria, para concluir, senhor presidente, assinalar que o Brasil, neste momento, precisa, 1, de paz, 2, de entendimento, 3, de racionalidade, 4, de capacidade de gestão, 5, de transparência e 6, que os governantes possam, de fato, respeitar o cidadão brasileiro e o cidadão fluminense, porque foram eleitos democraticamente em nome deles e não para agirem contra a população. Muito obrigado, senhor presidente.